O vício tentou levá-lo, mas a graça o trouxe de volta. Era uma tarde de domingo, o sol brilhava forte sobre o pequeno município onde morávamos. A igreja estava cheia, os irmãos cantavam com fervor, e eu, ainda criança, sentada ao lado da minha mãe, observava tudo com olhos curiosos. Meu irmão mais velho, Carlos, estava ali também, com seu sorriso fácil e seu jeito brincalhão. Naquele tempo ele era um jovem cheio de sonhos, sempre disposto a ajudar, seja carregando as cadeiras para os cultos ou participando das atividades da mocidade. Ninguém poderia imaginar o que o aguardava nos anos seguintes. Carlos sempre foi um rapaz trabalhador. Desde cedo aprendeu com nosso pai a importância de uma vida honesta. Ele arrumou seu primeiro emprego aos 14 anos, ajudando em uma marcenaria, e não demorou para que todos na família e na igreja o admirassem por sua dedicação. Mas foi justamente no trabalho que tudo começou a mudar. Alguns colegas mais velhos começaram a convidá-lo para tomar uma cerveja depois do expediente. No início ele recusava, dizendo que não bebia, que sua família não gostaria. Mas as insistências eram muitas e a curiosidade maior ainda. Uma sexta-feira, depois de um dia exaustivo, ele cedeu. Só uma pensou. Mas uma virou duas, duas viraram três, e antes que percebesse, Carlos estava voltando para casa com o hálito pesado, os passos trôpegos e a consciência culpada. Ele se trancou no quarto e, envergonhado, prometeu a si mesmo que nunca mais faria aquilo. Mas a promessa durou pouco. O vício tem garras longas, e uma vez que se deixa ele entrar, é difícil fazê-lo sair. Os meses passaram, e o que era ocasional tornou-se hábito. Carlos começou a faltar aos cultos, inventando desculpas. Estou cansado, tenho que trabalhar, não estou me sentindo bem. Minha mãe, com o coração apertado, orava por ele todas as noites, ajoelhada ao lado da cama, as lágrimas molhando o travesseiro. Meu pai, homem de poucas palavras, tentava conversar com ele, mas Carlos se fechava, respondia com grosseria ou simplesmente saía de casa, dizendo que precisava arejar a cabeça. Até que um dia, a situação piorou. O álcool já não era suficiente. Um dos amigos do trabalho o levou para experimentar algo mais forte. Isso aqui vai te fazer esquecer de tudo, disseram. E ele, desesperado por um alívio que não encontrava em lugar nenhum, aceitou. Foi como abrir as portas do inferno. O que antes era uma sombra em sua vida tornou-se uma tempestade. Carlos começou a sumir por dias, voltava com os olhos vermelhos, a fala arrastada, as mãos trêmulas. Roubou dinheiro de casa, vendeu coisas que não eram suas, mentia sem pestanejar. Minha mãe chorava sem parar, meu pai parecia envelhecer 10 anos em uma semana. Eu me lembro de uma noite em que ele chegou em casa completamente alterado. Bateu na porta com força, gritando, xingando. Minha mãe, assustada, abriu, e ele entrou cambaleando, derrubando uma cadeira no caminho. O que vocês querem de mim? Berrou, os olhos injetados de ódio e dor. Minha mãe, mesmo com medo, se aproximou e segurou seu braço. Filho, nós te amamos. Deus te ama. Você não precisa disso. Ele a empurrou com violência, e ela caiu sentada no chão. Foi como se algo dentro de mim se partisse. Corri para o meu quarto, me joguei na cama e chorei até não ter mais lágrimas. Naquele momento senti um ódio profundo por aquele vício que estava destruindo meu irmão, minha família, nossa paz. Mas foi também naquela noite que minha mãe, mesmo com o corpo dolorido e o coração ferido, se ajoelhou no chão da sala e começou a clamar a Deus como nunca antes. Eu a ouvi de onde estava, e suas palavras me marcaram para sempre. Senhor, eu não aguento mais. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. O Senhor vê o que está acontecendo. Eu entrego meu filho nas tuas mãos. Se for preciso, quebra o Senhor, mas não o deixe se perder. Tira esse veneno dele, limpa o seu coração. Eu confio em ti mesmo que não veja a resposta agora. Sua voz tremia, mas havia uma firmeza naquela oração que eu nunca tinha ouvido antes. Os dias seguintes foram os mais difíceis. Carlos sumiu por uma semana. Não atendia ao telefone, não dava notícias. Minha mãe não dormia, não comia, só orava e chorava. Meu pai, que sempre foi nosso porto seguro, parecia perdido. A igreja toda estava ciente da situação, e os irmãos se reuniram em várias casas para interceder por ele. Lembro-me do irmão José, um homem simples, mas de grande fé, que disse em uma das reuniões de oração: Deus não desiste dos seus. Se ele permitiu que isso acontecesse, é porque tem um propósito. Vamos continuar clamando porque a vitória já é nossa. Até que numa madrugada o telefone tocou. Era da delegacia. Carlos tinha sido encontrado em um beco, drogado, sujo, quase sem vida. Meu pai e um irmão da igreja foram buscá-lo. Quando o vi entrar em casa, mal consegui reconhecê-lo. Estava magro, pálido, com olheiras profundas, as roupas rasgadas.
Parecia um fantasma do que já foi um dia. Minha mãe o abraçou forte, sem dizer nada, só chorando. Ele, por sua vez, caiu de joelhos no chão e começou a soluçar como uma criança. Me perdoa, mãe. Eu não quero mais isso. Eu não aguento mais. Foi o início de uma longa batalha. Os primeiros dias foram de muito sofrimento. Carlos tremia, suava frio, tinha alucinações. Minha mãe não saía de perto dele, lhe dava água, limpava seu rosto, orava baixinho enquanto ele dormia. Às vezes ele acordava gritando, como se estivesse sendo perseguido. Outras vezes ficava horas em silêncio, olhando para o nada. Mas minha mãe não desistiu. Todos os dias ela lia a Bíblia para ele, mesmo que ele não quisesse ouvir. Todos os dias ela falava de Deus, do amor dele, da misericórdia que nunca falha. Uma noite, enquanto eu passava pelo corredor, ouvi Carlos chorando no quarto. Parei e escutei. Ele estava falando com Deus. Senhor, eu não mereço nada. Eu destruí tudo. Destruí minha família, destruí a mim mesmo. Mas se o Senhor ainda quiser me dar uma chance, eu vou lutar. Eu não quero mais essa vida. Eu quero voltar para ti. Foi uma das coisas mais lindas que já ouvi. Não eram palavras bonitas, não eram frases decoradas. Era um coração quebrantado clamando por socorro. E Deus ouviu. Não foi fácil. A recuperação foi lenta, cheia de recaídas, de noites em claro, de lutas internas. Mas Carlos começou a frequentar os cultos novamente. No início ele ficava no fundo, envergonhado, com medo do julgamento dos irmãos. Mas a igreja o recebeu com amor. Ninguém o apontou, ninguém o condenou. Ao contrário, muitos se aproximaram, lhe deram a mão, disseram: "Estamos orando por você." O irmão Paulo, que já tinha passado por uma luta semelhante, começou a visitá-lo, a conversar com ele, a encorajá-lo. "Não é fácil, irmão, mas com Deus a gente vence", dizia. Um domingo, durante o culto, Carlos se levantou. Suas mãos tremiam, sua voz falhava, mas ele falou: "Irmãos, eu vim aqui hoje para pedir perdão. Eu me afastei de Deus, me afastei de vocês. Mas Deus não me abandonou. Mesmo quando eu estava no fundo do poço, Ele estendeu a mão e me puxou. Eu não merecia, mas Ele me deu outra chance. E eu não vou desperdiçar." Muitas pessoas choraram naquele dia. Minha mãe, que estava sentada ao meu lado, segurou minha mão com força, e eu senti suas lágrimas caírem sobre meus dedos. Com o tempo, Carlos foi se fortalecendo. Arrumei um novo emprego, começou a participar ativamente da igreja novamente, ajudando nos trabalhos, visitando os doentes, testemunhando para outros jovens sobre os perigos do vício. Ele não escondia seu passado. Pelo contrário, usava sua história para alertar outros. "Se Deus pode me tirar daquela vida, pode tirar qualquer um", dizia. Hoje, anos depois, quando olho para Carlos, vejo um homem diferente. Não é mais aquele jovem rebelde, perdido, escravo das drogas e do álcool. É um servo de Deus, um pai de família, um irmão em quem podemos confiar. Ele casou-se com uma irmã da igreja, teve filhos, e agora é ele quem ora pelos outros, quem estende a mão para aqueles que estão onde ele já esteve. Às vezes, quando estamos reunidos em família, ele conta detalhes daqueles dias escuros. Não para glorificar o passado, mas para mostrar como Deus foi fiel. Eu me lembro de uma noite em que eu estava tão drogado que não conseguia nem me levantar. Eu pensei: "É aqui que eu vou morrer." Mas foi como se uma voz me dissesse: "Não, você não vai morrer aqui. Eu tenho um plano para você." Eu não sabia que era Deus falando na época, mas hoje eu sei. Ele nunca me deixou. Minha mãe costuma dizer que a maior lição que aprendeu foi que não importa quão profundo seja o poço em que nosso ente querido esteja, Deus pode alcançá-lo. Não é a nossa força, não são as nossas palavras, não é o nosso entendimento. É a graça dele. Só Ele pode quebrar as correntes do vício, só Ele pode transformar um coração de pedra em um coração de carne. Hoje, quando vejo jovens na igreja, às vezes me pego pensando: será que algum deles está lutando contra algo que não podemos ver? E oro. Oro para que Deus os proteja, para que Ele os livre das garras do inimigo antes que seja tarde. Porque o vício não escolhe idade, não escolhe família, não escolhe situação financeira. Ele vem sorrateiro como um ladrão e rouba tudo que tem de mais precioso: a paz, a saúde, a família, a comunhão com Deus. Mas também sei que, por maior que seja a batalha, a vitória é certa para aqueles que confiam no Senhor. Carlos é a prova viva disso. Ele poderia estar morto. Poderia estar na rua, abandonado, sem esperança. Mas hoje, ele está aqui de pé, firme na fé, servindo a Deus com alegria. E isso não é mérito dele. É a graça de Deus em ação. Quando penso em tudo que passamos, só tenho um sentimento: gratidão. Gratidão por Deus não ter desistido de nós. Gratidão pela igreja que orou, que não julgou, que estendeu as mãos. Gratidão pela família que não desistiu, mesmo nos momentos mais difíceis.
Gratidão por cada lágrima derramada, por cada joelho dobrado em oração, por cada palavra de encorajamento. Se hoje alguém que está lendo esse relato está passando por uma luta semelhante, seja com um filho, um irmão, um pai, um amigo, eu quero dizer, não desista. Continue orando. Continue acreditando. Deus ouve. Deus vê. Deus age no tempo certo. Pode ser que a resposta não venha como nós esperamos, pode ser que demore mais do que gostaríamos, mas Ele é fiel. E quando Ele age, faz de um jeito que só Ele pode fazer. Completo, perfeito, restaurador. Que este testemunho seja um lembrete de que, não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre brilhará mais forte. E que mesmo quando o vício tenta levar, a graça de Deus é mais poderosa para trazer de volta. A Ele seja toda a glória para sempre. Amém.